Oi, gente! Olha eu aqui de novo com mais um episódio do Partilhando, porque toda cura emocional começa com uma boa partilha. A ideia do canal, gente, veio da época que eu ainda estava internado por conta da minha dependência química. E eu quis, com esse canal, abraçar aquelas pessoas que se identificassem com as experiências que eu vivo e dessa forma dizer para elas que elas não estão sozinhas. Primeiramente, eu quero agradecer todos que já estão inscritos no canal e você que ainda não se inscreveu, corre lá se inscrever que vai ter muita coisa boa por aqui. Bora começar, gente? Chama a vinheta! O tema de hoje é adicção. Adicção é uma predisposição que o indivíduo tem de se tornar dependente ou compulsivo por algo. Droga, bebida, jogo, sexo, pornografia, tudo isso são sinais de adicção. E eu jamais posso dizer que o meu problema é maior do que o outro. Eu, por exemplo, descobri que eu era uma adicta, que eu sou uma adicta, dependente e compulsiva por drogas, né? Mas o meu problema, ele não é maior que o de alguém, por exemplo, que é compulsivo por comida. Por quê? A droga faz mais mal para uma pessoa do que o excesso de comida? Ok. Porém, a gente tem que levar em consideração o seguinte: uma pessoa que é compulsiva por alimento, e aí ela faz uma cirurgia bariátrica. 90% das pessoas que fazem a cirurgia de redução de estômago têm uma tendência a se tornarem alcoólatras. Porque quando a pessoa faz a cirurgia e ela tem o seu estômago reduzido, ela diminui a quantidade de comida que ela vai consumir. E aí, aquela compulsão que ela tinha por comer, ela transfere para a bebida. Então, como que eu posso falar que o meu problema, sendo uma pessoa adicta por drogas, é maior do que a pessoa que é adicta e compulsiva por alimentação, sendo que a compulsão dela, se ela tentar diminuir com uma cirurgia de redução de estômago, por exemplo, pode levar ela ao alcoolismo. Então, meu problema nunca vai ser maior do que o de ninguém. A adicção é uma doença progressiva, incurável e fatal. Por isso que mesmo estando limpa já há muito tempo, eu digo que eu ainda sou uma adicta. Por quê? Porque essa doença ela não tem cura. Eu posso passar muito tempo sem fazer o uso, mas basta um leve gatilho que ele pode me levar a um deslize e a uma recaída. Então ela é incurável, porque a pessoa que ela é adicta, ela tem que estar sempre, sempre de olho na doença. Seja fazendo um acompanhamento psicológico, uma reunião de NA, para quem é alcoólatra, frequentar reuniões de AA, no início ter um acompanhamento médico com prescrição de remédios, né? Hoje eu, graças a Deus, já fiz o desmame da minha medicação. Mas quando eu iniciei o meu tratamento por conta da dependência, eu precisei tomar remédio para dormir, eu precisei tomar regulador de humor, porque o meu nível de irritabilidade era muito alto, o meu nível de paciência era muito baixo. E tudo isso por conta da adicção. A adicção é uma doença que ela é progressiva. Então vamos falar um pouco sobre a progressão da doença. Meu primeiro contato com as drogas foi na época de faculdade. Eu tinha por volta de uns 18 anos e eu comecei a fumar maconha. Fumava um baseadinho aqui, fumava um baseadinho ali, e tudo numa boa, curtia aquela vibe. E aí, quando a minha mãe soube, né, que eu tava fumando maconha, ela falou: Rafa, não vai por esse caminho, né? A maconha é porta de abertura para outras drogas. Eu falava: mãe, não, eu gosto da vibe da maconha. Eu sei que outras drogas vão trazer outras sensações, e não são essas as sensações que eu tô buscando. E assim foi. Passados uns 2 anos, eu estava com mais ou menos uns 20 anos, eu já fazia show, então eu já estava envolvida com a noite. E aí um dia eu tive vontade de experimentar e saber como que era a tal sensação da cocaína.
E aí eu experimentei cocaína pela primeira vez. E aí eu comecei aquilo que a gente chama de uso recreativo. Então, eu fazia o uso da cocaína de final de semana, quando eu estava na balada, quando eu estava com os meus amigos, e continuava fumando meu baseado durante a semana. Quando eu me mudei para São Paulo, eu parei com o uso da cocaína. Eu fiquei 1 ano e meio sem fazer uso da cocaína. Porém, eu continuava tendo aquele trabalho da noite como drag queen, e a hora que eu menos percebi, tava eu lá de novo, cheirando cocaína. Cheirava de final de semana, e aí já começou a cheirar durante a semana também, e aí foi vindo a progressão da doença. Nessa época, eu morava com uma amiga. E aí depois eu fui morar sozinha. Quando eu fui morar sozinha, eu podia levar quem eu quisesse na minha casa, eu podia fazer o que eu quisesse na minha casa. Foi quando eu comecei a fazer uma associação muito grande do uso da droga ao sexo. E quando você vibra muito a uma única energia, você acaba atraindo só coisas relacionadas àquela energia. Então, eu comecei a conhecer muitos rapazes que também curtiam essa vibe do sexo e do uso da droga. E aí, era a semana inteira. Eu ia trabalhar virada, eu virava a madrugada com boy usando droga e fazendo altas fantasias sexuais. E a coisa foi tomando uma proporção que até então eu não estava me dando conta de que aquilo já era uma dependência. Eu não sabia nem ainda o que era adicção. Chegou um dado momento em que o salão em que eu trabalhava em São Paulo fechou. E eu já estava com dificuldade de achar um novo trabalho. O meu pai havia falecido, a minha mãe estava morando sozinha aqui em Bauru e eu resolvi voltar para cá. Quando eu voltei para Bauru, foi uma fase onde eu tive que segurar a onda de novo. Por quê? Porque eu voltei a morar com a minha mãe. Eu não podia ficar trazendo macho para casa da minha mãe, né? Para minha nova casa. E eu também não podia ficar à noite, à madrugada, virada usando droga e chegar de manhã cedo parecendo uma coruja. Porque eu não queria trazer esse desgosto para minha mãe, eu não queria trazer essa preocupação para minha mãe. E aí, novamente, eu tive uma calmaria, mas dessa vez eu não parei. Eu só tive uma calmaria. Os anos foram se passando e eu continuei nesse uso recreativo da cocaína e continuava fumando o meu, o meu baseado ali praticamente todos os dias. O que antes era uma coisa mais esporádica passou a ser uma coisa rotineira. É, voltando um pouco, né, antes de eu me mudar para São Paulo, houve uma época em que eu fumava para ir pra balada, e aí eu ficava muito morgada, ficava muito mole, ficava com fome, porque dava larica, né? E aí eu também não queria só ficar cheirando cocaína na balada, porque eu ficava muito pega. E aí eu comecei a perceber que às vezes um rapaz ele tava me paquerando e eu tava tão naquela função do pó que eu perdia oportunidades às vezes. Então eu também não queria ficar naquela vibe da cocaína. Foi quando eu experimentei pela primeira vez o mesclado. O mesclado é quando você mistura a maconha com a pedra. Você pega uma pedra de crack, você moe ela, mistura no baseado e fuma. E aí eu ficava com aquela vibe zen da maconha, mas eu ficava ligada por conta da pedra. E isso acontecia de final de semana. Nessa mesma época, eu tinha uma amiga que ela fazia uso da pedra. Ela fumava crack na lata. E de segunda-feira eu tinha folga, porque eu trabalhava no salão. E a minha mãe, nessa época, ela ainda estava trabalhando, ela não estava aposentada. Então, de segunda-feira que eu estava de folga e a minha mãe estava trabalhando, essa minha amiga sabia que eu estava sozinha em casa. Então, teve um dia que ela me ligou, ela falou assim: Rafa, eu tava com vontade de fumar uma pedra. Posso ir na sua casa? Porque eu sei que você está sozinha, minha mãe está aqui em casa. Eu falei: pode. Ela veio. Ela veio, ela perguntou: você quer um pouquinho, você fazer um mesclado? Eu falei: não, não quero, porque não era minha vibe fumar aquilo pra ficar na minha casa. Eu queria usar aquilo quando eu tava na balada. Ela vinha, ela fumava a pedra dela, uma, duas, e eu via o estado que ela ficava meio neurótica, meio que observando, falava baixo, né? E eu ficava na minha, fumava meu baseado, ela acabava a droga dela, ela ia embora. Segunda-feira seguinte, ela pediu pra vir de novo.
Eu deixei. Na terceira segunda-feira que ela veio, eu, eu quero experimentar. Põe um pedacinho aí pra eu ver como que é. E aí eu fui e experimentei pela primeira vez o crack. Experimentei, senti aquele êxtase, aquela sensação. Ela, me põe mais um pouquinho? Ela foi pôr mais um pedacinho. Eu fumei de novo. Ai, põe mais um pedacinho? E aí, automaticamente, eu entendi a logística do crack. Eu entendi por que o crack é uma droga que vicia tão rápido, na qual as pessoas se tornam dependentes tão rápido. Porque ela te causa um êxtase muito grande, só que ele é muito momentâneo. Ele dura questão de 6 segundos. E passou aquela sensação, você quer de novo aquela sensação. E aí você vai, e você usa, sempre buscando a sensação daquela primeira tragada que você deu. E essa sensação, ela nunca volta. Aí eu entendi qual era a logística. Eu falei, não, isso não é pra mim. Eu sou louca, eu vi que eu gostei desse negócio, mas eu já vi o porquê que esse negócio vicia. E eu cortei. E fiquei anos sem ter contato novamente com aquilo. Muitos anos depois, eu comecei a trabalhar no Goró da Rosa. E eu trabalhando no Goró da Rosa, eu trabalhava na noite, saía 3 horas da manhã do trabalho, e eu saía do trabalho com aquela sensação de que estava trabalhando até agora a minha vez de me divertir. E aí eu queria ir para um barzinho aqui, para um barzinho ali, para tomar uma. E aí eu comecei a cheirar. Eu comecei a cheirar, eu comecei a cheirar, eu comecei a usar muito pó. E mesmo os dias em que eu não queria fazer uso, eu trabalhava na noite. Eu conhecia muita gente. Então sempre tinha um que chegava, ai, vem cá, vamos dar um tirinho comigo, ai, vem cá, eu tenho um pouquinho. E aquilo foi começando a virar uma bola de neve. O dia que às vezes eu não queria, eu estava cansada, mas eu tinha que trabalhar. E aí eu usava para me manter acordada. E isso foi virando um ciclo vicioso que não tinha fim. Veio a pandemia, eu peguei Covid. Eu recebia por semana. E como eu fiquei uma semana afastada por conta do Covid, eu fiquei uma semana sem receber. Essa época, eu pegava a droga com um rapaz que ele me fornecia por semana e eu pagava ele toda segunda-feira. Quando caía meu pagamento, eu ia lá e pagava ele. Eu estava gastando em torno de R$ 1.500 por semana com pó. E aí eu peguei Covid, não tive como trabalhar e não tive como pagar. Liguei para ele e falei, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso, não vou conseguir te pagar semana que vem o que eu consumi essa semana, porque eu tô com Covid e semana que vem eu não vou trabalhar. Ele, Rafa, tudo bem, eu entendo, você é uma cliente boa, nunca me deu trabalho, então assim, ó, você vai me pagando agora conforme você puder, quando você voltar a trabalhar, só que assim, enquanto você não terminar de me pagar, eu não posso mais vender fiado para você. E aí foram 2 semanas de pura abstinência. A semana que eu tava em casa, por causa do Covid, que eu paguei as contas que eu tinha para pagar aquela semana, fiquei sem dinheiro e não tava trabalhando. E a semana seguinte que eu voltei a trabalhar, mas que eu ainda não tinha dinheiro, porque eu só ia receber na semana seguinte. E aí foi batendo aquela neurose, porque o corpo já pedia a droga. Eu tava em abstinência. Quando foi a terceira semana que eu recebi aquela semana que eu tinha voltado a trabalhar, eu sabia que eu ia pagar o rapaz, mas eu ainda não ia ter dinheiro para pegar a droga. E aí foi quando eu comecei a manipular situações para não deixar de usar a droga. Então eu podia ter dado um valor para ele X e eu dei um valor bem menor do que aquele valor que eu podia dar. Eu deixei de pagar uma continha aquela semana para sobrar um dinheiro para eu comprar minha droga. Só que aí tinha uma outra questão. A pessoa que estava cheirando 2, 3 gramas de cocaína por noite não ia se satisfazer em pegar ali R$ 50 e na biqueira pegar 5 pino. 5 pino não ia fazer nem cócega no meu nariz. E aí eu lembrei do que a minha memória foi lá na linha do tempo, lá naquela situação onde eu experimentei o crack, e eu lembrei daquela sensação, e aí eu pensei, o crack ele é mais barato. A quantidade de crack que eu vou pegar, ela vai me dar uma brisa, vai manter a minha insanidade, a minha loucura por um tempo maior
do que a quantidade de cocaína que eu vou poder pegar. E aí eu comecei a deixar de lado a cocaína. E comecei a usar crack, a usar crack, a usar crack, a usar crack. Eu saí do goró, eu voltei a trabalhar num salão. Eu já não estava rendendo nesse salão, porque eu ia trabalhar virada, parecendo um zumbi. E até então eu ainda não me dava conta, eu não conseguia perceber que eu já não estava mais entregando um trabalho com excelência, que eu não era mais aquela pessoa carismática, educada e simpática, que eu vivia irritada com qualquer coisa. Porque quando você está dentro da situação, você não enxerga. E não adianta vir outra pessoa, te dar 2 tapas na cara, tentar te dar um chacoalhão. Que quem tem que enxergar e quem tem que querer sair dessa situação é você. E aí eu perdi o emprego nesse salão. Só que eu já estava naquela função do crack. E aí eu comecei a manipular minha mãe para conseguir dinheiro. Eu inventava que eu tinha que pagar um Uber atrasado para pegar outro Uber para uma prima minha e pedia para ela me mandar o Pix do Uber, ela me mandava. Eu ligava para alguns amigos mais íntimos e falava que eu estava precisando de um dinheiro para isso, para aquilo, tudo para conseguir usar droga. E aí, além de ser uma usuária, eu estava meio que entrando pro mundo da criminalidade. Porque eu já estava numa neurose de sair da minha casa e com medo das coisas, eu comecei a sair armada. Eu saía com uma tesoura dentro da minha bolsa. Aqui perto da minha casa tem um bosque. Eu vivia a madrugada enfiada naquele bosque. O bosque ele é bem conhecido dentro aí da comunidade LGBTQIAPNS+, porque lá é um ponto de cassação. Lá tem um lugar que tem várias árvores e as bichas vão lá pra ficar caçando. E eu não ia lá pra caçar macho. Eu ia lá pra usar droga. Só que lá também é um lugar onde pessoas vão também pra fazer o uso da droga. E por precaução de não querer ser assaltada, de não querer ser agredida, eu comecei a carregar uma tesoura na bolsa. Um dia um rapaz tentou me assaltar, eu tirei a tesoura e fui pra cima do cara. E se o cara arranca a tesoura da minha mão, gente? Então eu comecei a fazer coisas das quais não me pertenciam. Aquilo não fazia parte da criação que eu tive, aquilo não fazia parte da vida que eu sempre levei. Mas eu não enxergava que isso estava acontecendo comigo. Eu comecei a frequentar alguns lugares que você podia comprar a droga e consumir a droga naquele lugar. E aí, às vezes, eu estava lá naquele lugar usando a minha droga, e aí chegava um cliente lá no portão e falava, salve! Eu ia abrir a porta da biqueira. Eu falava pro dono da biqueira, deixa que eu vou lá abrir. Eu queria fazer uma gentileza, porque eu sabia que essa gentileza podia me gerar o quê? Mas uma pedra, porque eu estava sendo simpática. Eu não enxergava que eu estava sendo meio que um avião. Porque se a polícia bate lá na biqueira, ela não quer saber se eu sou uma cliente que está prestando um favor, que está sendo simpática pro dono da biqueira. Ele me leva presa. E aí, uma das coisas que me deu, assim, um start de que eu precisava buscar ajuda foi um dia em que eu estava nesse local, usando a droga, e chegou uma outra trans. E ela chegou, pegou a droga dela, sentou lá no cantinho dela, e ela ficava me olhando, ela ficava me olhando. E aí, do nada, ela falou assim pra mim, você me intriga. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu vejo o meu passado em você. Você tem Instagram? Eu falei, tenho. Ela falou assim, abre aí seu Instagram. Digita tal arroba. E ela me falou o arroba dela. E aí eu abri o Instagram dela. Não era a pessoa que estava na minha frente, gente. A pessoa que eu vi no Instagram era uma trans bonita, corpuda, com cabelo maravilhoso, um sorriso lindo, bem vestida. A pessoa que estava na minha frente era uma trans judiada, sofrida, descalça, suja, sem dentes, com o cabelo seco, com as pernas, os braços cheios de ferida. E aí eu acordei, porque assim como ela se viu em mim no passado, eu vi o meu futuro nela. Eu vi para onde eu estava caminhando. E nesse momento eu resolvi pedir ajuda. Eu já tinha ido a algumas reuniões de narcóticos anônimos, eu já tinha tentado tratamento no CAPS, mas eu cheguei no momento onde eu tive consciência de falar, não, eu preciso de uma internação, eu preciso ir para uma clínica. Porque eu precisava me defender de mim mesma. Em Narcóticos Anônimos a gente aprende que a gente tem que evitar hábitos, lugares e pessoas. A droga já havia se tornado um hábito na minha vida.
Eu não precisava de lugares e eu não precisava de pessoas. Eu só tinha a mim mesma me levando pro buraco. E aí foi onde eu tive esse start e eu falei que eu não queria mais aquilo pra minha vida. E aí eu cheguei na minha casa acabada com aquele sentimento de culpa, de vazio, de derrota e fui procurar clínicas na internet. Encontrei uma clínica que eu gostei das fotos. Eu liguei para ter informações sobre como era o tratamento, como funcionava, quanto custava, como eram os quartos, qual era a programação, qual era o cronograma. E eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, até então a minha mãe ela desconfiava que eu já estava usando drogas mais pesadas, mas eu tentava ao máximo disfarçar. Mas eu tive que chegar para ela e falar, mãe, ó, eu tô usando crack, eu quero ir ser internada. Ela, mas Rafa, como que você não vai aguentar? Você não vai aguentar uma semana nesse lugar, você vai ficar louca. Porque se aqui você já não tá aguentando, imagina lá. Eu falei assim, mãe, antes eu ficar surtada lá, que eu vou ter médico, psiquiatra, terapeuta, medicação, gente pra me amarrar se for preciso, do que eu surtar aqui. Ela falou, então tá, Rafa, se é da sua vontade, então a mãe vai fazer um sacrifício e você vai pra essa clínica. E aí no dia 1º de janeiro do ano passado, eu me internei, por vontade própria. Eu fui muito decidida a não a me curar, porque a gente nunca se cura, como eu disse, é uma doença incurável. A gente tem que estar sempre em alerta, em tratamento e em monitoramento constante. Eu fiquei 6 meses na clínica, tive um tratamento de êxito, graças a Deus, graças à minha boa vontade, graças à minha honestidade. E tô aqui hoje, gente, firme e forte, gravando esse vídeo para vocês, compartilhando um pouco dessa minha história voltada à adicção. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, você tem alguma dúvida? Você quer me perguntar alguma coisa? Você quer sugerir alguma coisa para a gente falar no próximo vídeo? Deixa seu comentário aqui. Se você quiser ter uma conversa mais em off, tem meu Instagram. Me mande um direct no Instagram para a gente conversar. O que eu puder fazer para ajudar qualquer pessoa que passou por todo o vale da sombra da morte que eu passei, eu tô aqui à disposição, gente. E lembrando, como eu disse no início do vídeo, a adicção é uma predisposição que nós desenvolvemos para se tornar dependentes ou compulsivo, né? E muitas pessoas são adictas e são fármacos. O que é uma pessoa fármaco? É a pessoa que ela se torna dependente e compulsiva por medicamento. Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre fármaco. São pessoas que se tornam dependentes de medicação. Eu vou estar com uma convidada maravilhosa, que é a Bruninha. A Bruninha, ela era monitora na clínica onde eu fiquei internada. Depois da minha internação, eu ainda fiquei 3 meses trabalhando na clínica. Nós somos colegas de trabalho. É uma mulher incrível, uma mulher guerreira, batalhadora, que eu amo, que eu admiro, que eu tenho um respeito incondicional e que teve um problema muito sério com medicação, gente. Então, assim, você que se identificou com esse vídeo, você que se identificou com a minha partilha de hoje, deixa seu likezinho aqui. Quer fazer alguma pergunta? Quer comentar? Deixa seu comentário. E você que quer saber um pouco mais sobre pessoas que são adictas, que são fármacos e que são dependentes de medicação, assiste o próximo vídeo, que vai estar tudo de bom. Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês estarem comprando a minha ideia desse canal. Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Bora partilhar, porque toda a cura emocional começa com uma boa partilha. Até o próximo!